Doutora Ana Carolina, uma vez que a gente emita a nota técnica, o juiz irá necessariamente concordar com o nosso parecer ou em que situações, eventualmente, ele pode julgar aquilo diferente do que a gente colocou na nossa avaliação? Uhum. Doutor Marcelo, o juiz ele não está obrigado a concordar com nenhuma prova pericial que é feita dentro de um processo, né? Mas, logicamente, se ele já delega essa atribuição técnica a alguém, o que se pressupõe é que ele vai respeitar aquela opinião técnica. Mas vamos supor que não é o caso do NAT e do doutor, vamos supor que o NAT emita uma nota técnica que eu sei que falhou ali na hora da análise, tá? Eu já peguei uma outra nota técnica de um NAT que que já tá mais robusto, enfim, já faz uma análise um pouco melhor, que deu uma conclusão diversa daquela que eu tô analisando agora. Eu posso falar, olha, me foi apresentada essa nota técnica, mas tem uma outra nota técnica que ela está com um embasamento um pouco melhor, que está dizendo o contrário. E pode sim adotar outra nota técnica. Outra situação que não é unânime, tá? Não é todo mundo que vai contrariar a nota, né, quando ela ocorrer. Vamos supor que o núcleo de apoio técnico acabou dizendo, de acordo com as evidências científicas, e tá belíssima a nota, que ele opina favoravelmente a concessão de uma determinada tecnologia. Mas como a maioria dos núcleos de apoio técnico não analisam o custo, eles analisam apenas os ganhos terapêuticos, enfim, e situações de, de custo-benefício, de custo-benefício, quero dizer, não de dinheiro, custo-benefício clínico ali mesmo, né? Eu, juíza, eu posso falar, olha, o NAT opinou favoravelmente, a tecnologia vai funcionar para o paciente, né? Ou muito ou moderadamente, mas vai funcionar. Mas o valor é tão excessivo desse tratamento que eu não vou, então, concedê-lo. Tá? Existe uma possibilidade do juiz fazer essa análise econômica. É muito difícil dela ser feita, mas como a Conitec estabeleceu limiares de custo-efetividade, por obrigação legal, foi editada uma lei, se não me engano foi em 2022 ou em 2023, que obrigou a Conitec a estabelecer limiares de custo-efetividade. A Conitec fez o relatório, então o juiz consegue, em determinadas situações, dizer claramente que uma tecnologia é custo-efetiva, quando ela é muito custo-efetiva, ela é flagrantemente custo-efetiva, e quando ela não é, quando ela é flagrantemente não custo-efetiva, tá? Existe uma variedade de casos em que o juiz não vai poder dizer, que vai ficar uma zona cinzenta ali, e a gente vai precisar daí de um estudo de farmacoeconomia para dizer se aquele tratamento é custo-efetivo, atende o limiar da Conitec ou não. Mas em algumas situações, elas são tão flagrantes que o juiz vai poder dizer, tá? E nesse sentido, como que o judiciário entende, por exemplo, as solicitações de nota técnicas para muitas vezes doenças ultra raras ou situações muito novas, como por exemplo para as terapias gênicas, que a gente ainda não tem um embasamento científico para poder afirmar com segurança. Como que o judiciário está entendendo esse tipo de demanda? Veja, doutora Marcela, aí a gente está num ponto bem sensível desses temas do Supremo Tribunal Federal, aos quais eu me referi antes, porque eles exigem uma evidência científica de alto nível, ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas para que haja o deferimento de um determinado tratamento. E nós sabemos que esses medicamentos muito novos ou de doenças muito raras não possuem estudos com esses desenhos, tá? E surgiu, o voto foi proferido e surgiu uma dúvida se isso se aplicaria ou não para esse tipo de doença ou para esse tipo de droga, tá? Acontece que nesse processo no Supremo Tribunal Federal foram opostos embargos de declaração, que é como se fosse um instrumento que a parte
faz uma pergunta, ok, o ministro deu o voto, mas eu quero saber se isso vai se aplicar para doença rara. E o ministro, nos embargos de declaração, disse sim, vai se aplicar para doenças raras também, tá? Então, hoje, se nós temos uma droga pleiteada para doença rara, de acordo com os sistemas, eu não vou poder deferir, a não ser que haja esses estudos que a gente sabe que não existem, tá? Como é que eu vou explicar isso? Eu imagino que isso é uma suposição, que o ministro tenha pensado que esse tipo de tecnologia tem que passar pela análise administrativa e não pela análise judicial antes de ser deferida, tá? Eu imagino que seja essa a razão pela qual ela fez isso. Talvez sejam drogas tão caras que elas necessitem ir pela análise da Conitec e não pela análise do judiciário. A Conitec pode incorporar sem que haja esses estudos desse nível de evidência. A Conitec pode, mas ele veio e falou assim, o juiz não pode, tá? Do ponto de vista de solicitações, muitas vezes a gente recebe, por exemplo, para canabidiol, para citar um exemplo bem claro, em que muitas vezes a gente não tem estudos que demonstrem claramente benefícios para algumas indicações. Uhum. Né? Só que isso também, a literatura muda com uma certa frequência. Posso não ter uma evidência hoje, mas posso passar a ter daqui a algum tempo. Existe alguma preocupação que o médico deva ter no momento de emitir essa nota dizendo que neste momento não é favorável? Ou pode se sentir tranquilo, uma vez que baseado em medicina, baseado em evidências, e ele ainda não tem evidências daquilo tenha uma efetividade comprovada? Doutor Marcelo, quando uma nota técnica é realizada, ela é realizada com base nos estudos que existem naquele momento, tá? E o médico ou o profissional de saúde que está elaborando aquela nota não precisa ter o cuidado de dizer que, porventura, daqui a algum tempo vai surgir algum estudo novo. Isso, digamos, é quase implícito, né? A não ser que haja estudos robustos já contrariando uma determinada, contraindicando uma determinada tecnologia, isso é suscetível de acontecer. Veja, a nota técnica também vai datada. Portanto, o juiz vai saber que ali naquele momento em que ela foi emitida, não havia estudos. Aí é obrigação da parte. Quando houver novos estudos, reiterar esse pedido, tá, doutor Marcelo? Então é isso. E com relação ao canabidiol, eu não sei, eu lembro uma vez eu ouvi uma médica falando especificamente que existe alguma possibilidade de surgir algum estudo demonstrando ganho para autismo, se eu não me engano. Que parece que de acordo com alguma ferramenta de avaliação de tecnologia em saúde para as outras doenças, vai ser bem difícil sair algum estudo indicando algum ganho. Mas enfim, isso só um parênteses. Porque até então não tem mesmo. E, doutor Marcelo, só retomando esse assunto do estudo clínico randomizado e se ele tem um alto nível de evidência científica, se ele é bem conduzido, se ele vai ter esse alto nível de evidência científica de maneira a impossibilitar que novos estudos venham e tragam uma nova situação, né? Ou seja, que se o estudo clínico diz que funciona, o novo estudo vai dizer que não funciona e vice-versa, mesmo ele sendo bem conduzido. Isso é uma ótima pergunta, porque mesmo o ensaio clínico randomizado, ele sendo estruturado de uma maneira completamente apropriada, a gente tem o que é chamado depois de estudo da vida real, né? Que é quando outros fatores interferem no resultado daquele tratamento. Né? Então, quando nós temos os pacientes que são recrutados para fazer os ensaios clínicos randomizados, a gente considera que eles terão uma alta adesão ao tratamento, tomarão o medicamento de forma correta, então o viés de falha de utilização não irá apresentar no resultado da avaliação terapêutica final. E depois, quando vai para o mundo real, onde vai para a população, isso pode mudar.
né? Só para citar um exemplo, a gente tem o estudo feito há muito tempo atrás, por exemplo, dos anticoncepcionais orais, né? Que tem uma taxa muito boa de sucesso com o tratamento. Mas se a mulher não tomar todos os dias, a taxa vai cair muito. Então, isso é uma aplicação no mundo real de um medicamento que se eu não, daí eu posso engravidar. Então, se engravidei, para mim foi uma falha total, né? Então, às vezes, quando eu levo para o mundo real, aquela minha taxa de sucesso não é tão alta. Por isso que nenhum estudo ele será necessariamente definitivo. Ele pode mostrar uma clara superioridade, mas eventualmente na hora de colocar em prática, ele pode não ser tão superior quanto pareceu num primeiro momento. Uhum.